Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Vamos continuar a conversar sobre a escola bíblica, aprender um pouco mais dessa palavra que nós tanto amamos. Estamos estudando a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. E hoje vamos entrar na lição de número 4 e vamos falar sobre a mãe do profeta Samuel, Ana, uma mulher que estava angustiada, com muitos problemas e tomou a melhor decisão, que foi clamar ao Senhor. Lição de número 4, Ana, a oração de uma mulher angustiada. Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Ana roga a Deus que lhe dê um filho e Ana louva a Deus por sua resposta. Não sai daí que nós vamos aprender muito com esta grande mulher de Deus. E eu já quero fazer aquele pedido todo especial para você. Se essas aulas têm sido bênção, se este canal tem abençoado a tua vida, me ajuda a fazer o nome do Senhor mais conhecido. Manda esse link para alguém, pede para marcar um like, para deixar um comentário, para se inscrever neste canal. Eu quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado muito para que a gente consiga continuar fazendo este trabalho, que eu tenho a certeza absoluta que tem edificado muitas e muitas pessoas. Vamos estudar? O nosso texto do dia hoje está em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A síntese da lição de hoje é: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. O texto bíblico está em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos do 9 ao 11, 17, 20, 27 e 28. Vamos ler então? Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, um testemunho de fé, um testemunho do poder de uma oração sincera diante de Deus. Vamos falar com o Senhor? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de compartilhar a tua palavra, de aprendermos um pouco mais sobre personagens, sobre orações tão importantes registradas na Bíblia Sagrada. Abençoa a nossa vida, ilumina o nosso entendimento. Abençoa esse irmão e essa irmã que está conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você que os slides da lição que vamos passar aqui, que vamos projetar para você, nós os disponibilizamos na descrição deste vídeo para ser bênção na tua vida. E disponibilizamos tanto em PowerPoint quanto em PDF. Você está autorizado a alterá-lo, a distribuir,
a usar na tua classe, não tem problema algum, tá bom? Que seja bênção em tua vida e que você possa também abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Querido, quero começar a aula, como sempre costumo, fazendo uma pergunta. Nos momentos difíceis, você tem se aproximado ou se afastado de Deus? Você pode pensar que essa é uma pergunta que não tem nada a ver, que é lógico que nós vamos nos aproximar de Deus. No entanto, querido, em meio a esse período de dificuldade que o mundo atravessa, como pastor, tenho recebido inúmeros casos de pessoas que nos procuram para dizer assim: pastor, eu não tenho força para orar. Pastor, eu estou distante do meu devocional. Pastor, eu não consigo me relacionar com Deus. E aí nós perguntamos por quê? E a pessoa responde: porque eu estou passando por dificuldade. Eu estou no dia mau. Então, querido, vamos aprender com Ana? Ana estava passando pelo seu dia mau. Ana estava passando por um momento em que estava sentindo a sua alma profundamente angustiada. Nesta lição, conheceremos um pouco mais sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela é um exemplo claro de que nos momentos de angústia devemos clamar ao Senhor. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Ana traz lições para todos nós que almejamos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celestial. Tópico de número 1. Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Subtópico 1. Uma história de sofrimento. Querido, nós precisamos entender. A vida de Ana, apesar de ser mãe de um grande profeta da Bíblia, profeta Samuel, que tem 2 grandes livros que tratam da sua vida, da sua história, da sua trajetória, e escritos por este grande homem de Deus, livro de 1º e 2º Samuel, nós percebemos que a história da sua mãe Ana, apesar de muito importante, ela está descrita em 2 capítulos do 1º livro do profeta Samuel. Então, você quer conhecer sobre Ana? 1º capítulo e 2º capítulo de 1º Samuel. E aí vale um alerta, hein? Quando nós vamos falar, nós não falamos 1ª Samuel. Nós falamos 1º Samuel. Por quê, pastor? Porque é livro, é o 1º livro do profeta Samuel. Muita gente faz essa confusão com Crônicas, fala 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, também não é. É 1º livro das Crônicas, 2º livro das Crônicas, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis, tá bom? Então aprenda direitinho para quando você for comunicar a palavra de Deus, comunicar com clareza, da maneira correta e que seja bênção onde quer que você esteja. Então, quando nós pegamos esses 2 capítulos que tratam da vida de Ana, nós percebemos que Ana passa por 2 fases. A fase de angústia, tristeza e choro, de dor, de sofrimento, e a fase de alegria, de gratidão e louvor ao Senhor. Entre essas 2 fases temos um fato importante. Temos o nascimento do profeta Samuel. Então, uma coisa antes de ter dado à luz e outra coisa depois de ter dado à luz. Ana sofria. E por que sofria? Ana fazia parte de um cenário patriarcal, de um cenário em que a mulher era vista com uma função muito específica, a de dar à luz a muitos filhos, fazer com que a família aumentasse e fosse próspera, porque compreenda, quanto mais filhos aquela família tivesse, mais trabalhadores de confiança teria ali também. E ainda há a questão da continuidade do nome, o aumento do território por meio das famílias que se espalhavam pela terra e que fixavam residência, ganhando e expandindo territórios para aquele sobrenome, para aquela família. E Ana não podia dar filhos ao seu marido chamado Elcana, que a Bíblia fala que era um homem de Deus, um homem que ia até a capital da adoração, que era Siló, onde havia ali o tabernáculo do Senhor, que era para onde as pessoas iam oferecer sacrifícios, adorar ao Senhor
ali perante os sacerdotes e levitas. O nome da Ana significava, no hebraico, uma tradução para a graça. Perceba como é importante, como essa questão dos nomes é importante, principalmente no Antigo Testamento. Na cultura hebreia, na cultura judaica, os nomes sempre eram vinculados com a história daquela pessoa. Ana era uma mulher que sofria, portanto, por não dar filhos ao seu marido. Para piorar a situação de Ana, Elcana, que era o esposo de Ana, tinha uma outra esposa por nome de Penina. E a palavra diz que, ao contrário de Ana, ela sim tinha filhos. Ela sim pôde dar ao seu marido aquilo que era esperado de todas as mulheres daquela época. E aí entramos no subtópico de número 2, água de fora do barco. É interessante que o autor, quando escreveu a lição, ele fez uma metáfora fantástica. O que ele falou? Que nós precisamos entender que o que afunda um navio, que o que afunda uma embarcação, não é a água que cerca o barco, o navio ou a embarcação do lado de fora, e sim aquela água que entra, aquela água que está do lado de dentro da embarcação. Da mesma maneira, o problema de Ana não eram as pessoas de fora, não era ter que encarar uma sociedade que esperava dela filhos. O problema era dentro da casa de Ana. Penina, a palavra de Deus fala que irritava Ana. Ela, na verdade, era a água que fez a embarcação de Ana estar afundando. Olha o que a palavra do Senhor fala em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, parte do verso 6, fala assim: excessivamente a irritava para a embravecer. Ou seja, Penina fazia questão de deixar claro que Ana não tinha filhos e que ela os tinha. Ela irritava Ana e aquilo fez com que Ana chegasse ao fundo do poço, se sentiu angustiada dentro da sua própria casa. Ora, a vida de Ana já era demasiadamente difícil por si só, mas ainda havia ali Penina que piorava aquela situação. Querido, nós precisamos refletir isso um pouco. Será que nós estamos sendo Penina na vida de alguém? Será que nós estamos piorando a situação das pessoas que nos cercam? Nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ter empatia com o problema dos outros. Nós precisamos compreender que Penina não está aqui para ser julgada na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus traz Penina para nos ensinar aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós não devemos ser. Ana, então, naquele momento de dificuldade, toma a melhor decisão. Decide orar ao Senhor. Decide clamar pela misericórdia de Deus. Agora vamos parar e vamos refletir sobre uma coisa. Imagine só, se Ana não tivesse tomado a decisão de buscar ao Senhor, de clamar pela misericórdia de Deus. Ora, todos os dias Penina estava dentro da própria casa de Ana, a irritando. Ora, onde essa história poderia acabar? Ana poderia, em um ataque de fúria, tomar e tirar a vida de um dos filhos de Penina. Ana poderia, em um momento de descontrole emocional, partir para cima de Penina e a agredi-la. Então perceba que sempre, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, a melhor decisão que nós tomamos é a de falar com Deus, apresentar ao Senhor aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos faz chorar. Não larga, sabe? Não te afasta, não toma outra decisão, não fica de mal com Deus. Pelo contrário, na hora da adversidade, é hora de agarrar os pés do nosso Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria, ilumina minha mente, abre meu entendimento, abre portas, traz a cura, entra com a libertação. O nosso Deus pode mudar qualquer cenário e nós precisamos acreditar, assim como Ana também acreditou. Subtópico de número 3, os sofrimentos nos dias atuais. Quando nós lemos a respeito do sofrimento de Ana, nós podemos até imaginar, mas nunca teremos a noção exata do que ela passava. O fato é que a Bíblia fala que ela chegou a um momento de oração que ela não tinha mais forças para falar. Era apenas choro, eram apenas lágrimas
que falavam por Ana naquele momento de dificuldade. Precisamos entender que sempre ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa congregação, sempre haverá pessoas com problemas, problemas dos mais diversos, dificuldades, enfermidades, portas fechadas. Vivemos uma época de pandemia, então são muitas pessoas passando por adversidade. Nós precisamos ter empatia por elas e entender que mais do que nunca as pessoas não estão doentes apenas do corpo, mas estão doentes da alma. O seu pensamento totalmente nebuloso, estão sofrendo com depressão, com ansiedade, pessoas estão se automutilando, pessoas estão com distúrbios alimentares, pessoas estão com síndrome do pânico, as pessoas estão desesperadas. Neste momento, nós precisamos lembrar dessas pessoas. Nós precisamos, a partir do exemplo de Ana, saber que nesse exato instante pessoas não têm forças de orar, estão chorando, estão derramando lágrimas. E talvez possa ser até você aí do outro lado que está me assistindo. Eu quero te dizer em nome de Jesus que o nosso Deus é contigo, que o nosso Deus continua ouvindo orações e o nosso Deus pode mudar o nosso cenário. Nós não podemos achar que o problema do outro é sempre menor que o nosso, achar que depressão, ansiedade é coisa que não deva ser levado a sério. Acham, né, e desculpe a expressão, ficam falando, isso aí é bobagem, isso aí é frescurite dessa pessoa. Não, querido, a enfermidade da mente tem levado muitas pessoas a sucumbir, a tirar as suas próprias vidas. E outra mentira que precisa ser tirada do nosso meio é que crente não procura ajuda psicológica. Se você está passando por dificuldade na área psicológica, procure alguém, de preferência um profissional cristão, para te ajudar, para abençoar a tua vida. Lembre-se de que Deus é Deus de milagre, mas Deus também é Deus de processo. E Ele deu inteligência aos homens para que abençoassem as nossas vidas também. E o milagre sempre será do nosso Senhor. Então não esqueça, querido, nós somos a Igreja de Cristo. Estamos neste mundo para proclamar paz e esperança. Nós temos a melhor notícia, a notícia que o mundo tanto precisa. Jesus está vivo e pode fazer qualquer milagre. Jesus está vivo, morreu para salvar a mim e a você. Jesus está vivo, em breve voltará. Estaremos com Ele e lá não haverá mais tristeza. Então acalme o coração, fique junto com o Senhor e seja bênção para muitas pessoas. Tópico de número 2, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Subtópico 1, Deus ouve a oração dos seus. Se tem uma coisa que nós temos aprendido e que está na Bíblia Sagrada, é que Deus ouve a oração do seu povo. Deus não mudou, então hoje Ele continua ouvindo a oração dos seus. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres, de povos que clamaram ao Senhor e Deus ouviu o clamor. Eu lembro muito bem quando nós falamos aqui a respeito do chamado de Moisés. Deus foi claro a Moisés: o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos e eu estou escolhendo você para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Resposta de oração. Deus continua ouvindo a oração do seu povo. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ora, entenda isso, é palavra de Deus, é para mim e para você. Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus continua atento à voz do seu povo, não porque nós mereçamos. Sempre gosto de frisar isso. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a minha justiça, Ele vê a justiça e a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso, eu sou considerado justo e Deus ouve a minha oração. No entanto, não espere que Deus vai fazer no teu tempo e Deus vai fazer da maneira que você quer. Deus é soberano. A palavra de Deus nos ensina que os pensamentos e os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, entenda, a resposta do Senhor virá. Pode ser um não,
A resposta do Senhor virá, pode ser um ainda não. A resposta do Senhor virá, pode não ser com aquilo que você pediu, da maneira que você pediu, mas entregue tudo na mão do Senhor, porque a bondade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas pessoas passam por momentos de angústia e profundo sofrimento, porém não buscam abrir o coração a Deus. Se você precisa, querido, peça ajuda do Senhor, peça ajuda do irmão, peça ajuda, não fique sozinho no sofrimento. Precisamos fazer como Paulo e Silas, que na prisão oravam e cantavam louvores ao Senhor. Somente com Deus teremos paz em meio à tempestade. É isso mesmo, e é impressionante como nós vivenciamos isso nesse período que nós estamos atravessando, dificuldade, de pandemia, de doença, mas nós estamos em paz, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. Subtópico de número 2, derramando a minha alma. Querido, é impressionante a forma como Ana orou. Se você nunca passou por isso, acredite, um dia você vai passar. De não ter força para expressar em palavras aquilo que você está pensando, de somente chorar e clamar pela misericórdia do Senhor. Olha como está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Eli não compreendeu o que estava acontecendo ali. Eli achava que Ana estava bêbada. No entanto, querido, eu quero te falar que não interessa o que os outros pensam. Aquilo que Eli pensou a respeito da oração de Ana não fez diferença no milagre que Ana iria usufruir, porque somente Deus, querido, nos nossos momentos de maior dificuldade, é aquele que pode entender o que se passa em nossa mente, em nosso coração e em nossa oração. Por mais que nós não expressemos tudo aquilo que queremos falar, Ele sonda a nossa vida, a nossa história e ouve o nosso clamor, atendendo a nossa necessidade. Isaías capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Querido, Ana derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre aconteceu. A Bíblia nos ensina que nós acharemos a Deus quando procurarmos de todo o coração. Então o convite que é feito para mim e para você neste momento é que nós, quando formos orar, abramos o nosso coração, sejamos sinceros e falemos confiantemente com o Senhor, sabendo que oração não é um monólogo, mas que é um diálogo, que enquanto nós vamos falando com Deus, Deus vai falando conosco, sarando as nossas feridas, entrando no nosso coração, curando a amargura, curando aquilo que está trazendo tanta tristeza. Confie no poder da oração, mesmo na angústia, mesmo na adversidade, clame ao Senhor, é o melhor que você vai fazer. Subtópico de número 3, vai em paz. Ora, querido, depois que Eli entendeu, depois que Ana explicou para ele o que estava acontecendo, Eli não a julgou. Eli não minimizou o problema de Ana. E olha como isso é importante. Às vezes alguém vem falar um problema para você, você minimiza. Você diz, é bobagem, não tem nada a ver. Querido, Eli falou apenas aquilo que Ana precisava ouvir. Disse, vai em paz. O que Ana precisava naquele momento era paz. E é justamente isso que Eli falou para ela. Se você não tem o que falar, que vai edificar, que vai contribuir, é melhor você ficar calado e só dizer como Eli, vai em paz. Que Deus te abençoe, que o Senhor ouça a tua oração e o teu clamor. Não minimize o problema alheio, querido. Só quem sabe o tamanho do problema é aquele que está enfrentando, é aquele que está atravessando. Nunca esqueça disso. Primeiro livro de Samuel 1,17. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E é interessante que nós percebemos já que após essa palavra de Eli,
Ana muda a sua atitude. Ana estava chorosa, Ana já não comia mais, Ana vivia triste pelos cantos, não aguentava sua própria casa, porque Penina dentro de casa a insultava, mas a partir daquela palavra, Ana já tomou posse da bênção. Ana já mudou a sua atitude, Ana colocou um sorrisão no rosto, glorificou ao Senhor. Sabe o que é isso? Ana colocou a sua fé em ação. A palavra do Senhor deixa claro para nós que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos demonstrar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, sabendo que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova das coisas que não se vê. Então assim, eu ainda não estou vendo, mas já estou acreditando, ainda não aconteceu, mas já estou projetando pelos olhos da fé, e Ana fez isso. Eu tenho a certeza que naquele momento, no coração de Ana, ela já iria engravidar. A resposta já havia chegado. E outra coisa que é importante que nós lembremos é que na oração de Ana, em que ela fez um voto com o Senhor, ela prometeu dar ao Senhor aquilo que para ela era o mais precioso. O que faltava na vida de Ana era um filho. E ela disse, se o Senhor me der um filho, eu ofereço ao Senhor. Ou seja, o que eu quero é o milagre e não o fruto desse milagre. O que eu quero é que o Senhor cure a minha madre, porque ela sabia que aquilo que o Senhor deu uma vez, ele poderia continuar abençoando a vida dela, assim como aconteceu. Ela entrega Samuel ao templo para servir como sacerdote, e o Senhor o concede a bênção de outros filhos para abençoarem Ana e a sua família. Então, sempre precisamos confiar no Senhor, oferecer aquilo que temos de melhor para Ele, acreditando que mais Ele pode nos dar. Tópico de número 3, Ana louva a Deus por sua resposta. Subtópico de número 1, a resposta de Deus. Querido, Ana orou, Ana confiou e a resposta do Senhor veio. Já no ano seguinte, Ana estava com o pequeno Samuel nos seus braços, já amamentando, já ninando, já glorificando ao Senhor. Isso é palavra de Deus que nos ensina a confiar, a clamar sabendo que Deus é Deus de respostas. A resposta de Deus sempre é completa. O menino era tudo o que Ana precisava para sentir-se feliz novamente e enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida. Aquela Ana triste, aquela Ana cabisbaixa, agora era uma Ana que confiava no Senhor. Era uma Ana que pregava o Senhor, acreditando na soberania, acreditando no poderio de Deus. Era uma outra mulher. Ninguém sai da presença de Deus, querido, da mesma maneira que chegou. Quando o milagre chega, quando o encontro acontece, nós somos totalmente modificados. Acredite nisso. A vida de Ana foi totalmente mudada depois que Deus respondeu a sua oração. O que falta para você querer isso também? O que falta para você orar com fé? O que falta para você retomar a sua vida de oração? O que falta para no momento da adversidade você se apegar com Deus? Deus pode mudar a tua história, assim como mudou a história de Ana. Uma história que antes era de choro e angústia, agora era de alegria e louvor ao Senhor. Subtópico de número 2, a fidelidade de Ana. Ana fez um voto com o Senhor, você sabe isso, ela orou e disse, se o Senhor me der um varão, eu entrego para o Senhor. E então Ana aguardou somente a questão do desmamar daquele menino. E a palavra de Deus fala que cerca de 3 anos depois, Ana volta ao tabernáculo, volta à cidade de Siló, chama Eli e diz, por este menino orava eu. Querido, é bênção sendo contada e testificada com altivez e autoridade. Imagine você chegando com o diploma na mão e dizendo, por este diploma orava eu. Chegando com uma aliança no dedo dizendo, por esta aliança orava eu. Chegando com a chave da casa e por essa chave orava eu. Chegando com uma pessoa e dizendo assim, por esta pessoa orava eu. Deus pode trazer resposta
as tuas orações. Não interessa se para os outros é insignificante, se para você é importante, coloca diante de Deus. Ele pode responder a tua oração. E eu queria que você imaginasse duas coisas. Imagine primeiro Ana levando ali toda carinhosa Samuel para o tabernáculo, arrumando ele, colocando ali, penteando o cabelo dele, dizendo: filho, agora você vai ficar neste lugar, apresentando Samuel a Eli. E agora imagine também Eli, já avançado em idade, já teve seus filhos e neste momento recebendo a incumbência de criar, de cuidar, de ensinar mais uma criança. São cenários diferentes que precisam ser imaginados, porque a palavra de Deus é assim: a gente precisa amar, a gente precisa mergulhar, a gente precisa imaginar. Eu estou lendo, mas estou imaginando aquele cenário, aquela situação. Eli estava recebendo uma segunda chance. Você conhece a história dos filhos de Eli. Não seguiram os passos do seu pai, foram desobedientes e não temiam ao Senhor. Com Samuel, Eli tinha uma nova oportunidade. Oportunidade de ensinar, oportunidade de discipular, oportunidade de ver o fruto da sua criação aparecer como alguém adorador de verdade e comprometido com o Senhor. Nunca esqueça, Deus é Deus que honra, querido. Deus é Deus que abençoa. Então, Deus estava, por meio de Samuel, também abençoando a vida de Eli. A bênção que foi bênção para Ana também estava abençoando Eli. Bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Não esquece disso. Então você pensa só na bênção de Ana, mas você esqueceu de pensar que Deus estava dando uma segunda chance para ele ver o fruto do seu trabalho por meio de Samuel. Subtópico de número 3, a canção de Ana. O meu coração exulta no Senhor. É assim que começa o segundo capítulo de 1 Samuel, no qual nós encontramos a canção de Ana, o cântico de Ana, que ali ela fala de soberania de Deus, ali ela fala de poderio do Senhor, ali ela fala de milagre e também aponta para a promessa messiânica. Vamos ler, esse cântico é tão lindo, nós precisamos compartilhar isso. 1 Samuel, capítulo 2, versículos do 1 até o 10. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Perceba como Ana fala com propriedade. Fala de um Deus que tudo pode fazer, de um Deus que tem soberana vontade, de um Deus que responde orações. Era alguém que realmente possuía um bom relacionamento com o Senhor. Ana falava com propriedade daquilo que Deus podia fazer. Uma mulher estéril que pôde ser mãe de filhos. E você comprova isso lá em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 21.
você percebe ali a descrição de todos os filhos e filhas que Ana pôde dar ao seu esposo Eucana. Deus é bom demais. O Senhor é muito bom. O Senhor ainda responde orações. Deus nos ensinou hoje, por meio de Ana, que na angústia, o que devemos fazer é clamar, é buscar, é orar confiadamente, porque Ele ainda responde orações. Eu quero concluir com 3 verdades para você guardar em seu coração. Primeira, servir a Deus não é sinônimo de uma vida sem problemas. O dia mau chega para todos. Segunda coisa, na dificuldade, a melhor decisão que podemos tomar é a de clamar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Terceira coisa, precisamos acreditar que Deus é poderoso para mudar qualquer cenário, mas que também é soberano em seu tempo e vontade. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esse ensino belíssimo que a palavra do Senhor trouxe para nós. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos lembrar que na dificuldade nós temos a quem clamar, nós temos a quem recorrer. Ó Deus, nos ajuda a termos mais fé, nos ajuda a nos erguer em meio a este lamaçal que nós possamos estar, em meio a esse mar de dificuldades. Nos ajuda a confiar mais no Senhor. Nos faz homens e mulheres de fé, homens e mulheres com ousadia, e que bênçãos sejam contadas para a honra e glória do teu nome. Abençoa esse irmão, Pai. Abençoa essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Se foi bênção para você, já coloca o dedão, coloca um like, deixa um comentário, não vá embora sem deixar um comentário. Quando você comenta, você nos abençoa muito. Conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra? Manda esse link para alguém e convida também pessoas para se inscreverem no nosso canal. Nós temos uma meta aí que precisa ser batida em nome de Jesus e eu quero contar com a tua ajuda, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, tua família, o teu ministério e não esqueça, ame a palavra de Deus.